Good evening. Então, boa noite. Welcome to Calvary Curitiba. Sejam bem-vindos a Calvary Curitiba. And welcome back to John. E bem-vindos de volta a João. Okay, last week we did something a little bit different. It was kind of a special message Então, semana passada a gente fez alguma coisa um pouquinho diferente, foi uma mensagem especial in 2 Timothy. em 2 Timóteo. But we're going to make a few references to that message tonight. A gente vai fazer algumas referências a essa mensagem hoje à noite. Okay, tonight we're in John 15, Então, hoje à noite a gente está em João 15, which is a very well-known passage. que é uma passagem bem conhecida. Probably most of you have heard this passage before. Provavelmente a maioria de vocês já ouviu essa passagem And antes. maybe all of you have at least heard bits and pieces of it. Talvez todos vocês já tenham visto pelo menos algum pedacinho dela. Okay? It's a very important passage because it shows our connection to Jesus. É uma passagem bem importante porque ela mostra a nossa conexão com Jesus. Okay, so this is something very cool to talk about. Então isso é algo bem legal de se falar. Okay, remember, as we're here in John 15, Então lembrem que conforme a gente está aqui em João 15, we are at the Passover feast in Jerusalem. a gente está na festa da Páscoa lá em Jerusalém. They just finished the Last Supper with Jesus and his disciples. Eles acabaram de terminar a última ceia, Jesus e seus discípulos. And now it appears that they have left the upper room where they ate. E agora parece que eles saíram do quarto superior depois que eles comeram. Okay, at the very end of chapter 14, Bem no finalzinho do capítulo 14, Jesus says, "Arise, let us go." Jesus fala, se levantem, vamos embora. Okay, and so it seems that they leave. Então parece que eles saem. Okay, but we don't know where he begins speaking in chapter 15. Mas a gente não sabe aonde que ele começa a falar aqui no capítulo Is this 15. in the Garden of Gethsemane? É lá no jardim do Getsemane? Is it on the way there? É no caminho até lá? We don't know. A gente não sabe. Okay, but it seems that they left the upper room, Mas parece que eles saíram lá do quarto and superior. it seems that he began this new speech, this new teaching to them. E aí parece que ele começou um novo discurso, um novo ensino a eles. Okay, what we're going to talk about today, we're going to talk about the true vine. Então o que a gente vai falar aqui a gente vai falar sobre a videira verdadeira. Okay, that's what Jesus says he is. É isso que Jesus diz que ele é. Okay, and so that's what we want to look at. Então é isso que a gente quer olhar. Okay, so let's start off at the very beginning. Então vamos começar lá no comecinho. Let's start off talking about the true vine. Look at verse 1. Vamos começar falando da videira verdadeira, lá no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. He says, "I am the true vine." Ele fala, eu sou a videira verdadeira. Okay, now this is very important Então isso é bem importante. because he's showing a contrast between fake vines. Porque ele está mostrando um contraste entre as videiras falsas. Because what's going on is there's an image of vines or vineyards all throughout the Old Testament. Porque acontece que tem essa imagem da vinha ou de vinhedos em todo o Velho Testamento. And so this picture is very important to the nation of Israel. Então essa imagem é bem importante para o povo de Israel. Look with me in Isaiah chapter 5. Olha comigo lá em Isaías 5. Look at verses 1 and 2 to start. Vamos começar olhando o versículo 1 e 2. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. So he begins to give this imagery of the vineyard. Então ele começa a ter essa imagem de uma vinha. And then he begins to tell who the vineyard represents. E aí ele começa a dizer quem que essa vinha representa. Look at verse 7. Olha lá no versículo 7. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Okay, so here he says very clearly, the vineyard is Israel. Então aqui ele fala com muita clareza, o vinhedo é Israel. Okay, then what he does, Jesus in the New Testament, in Matthew 21, E aí, lá em Mateus 21, com Jesus no Novo Testamento, look at verses 33 and 34. dá uma olhada no versículo 33 e 34. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha e alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se da época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. So he begins this parable.
Então ele começa essa parábola. And he talks about a vineyard. E ele fala de uma vinha. And the owner of the vineyard goes away, but he leases it to a group of people to take care of it. E aí o dono dessa vinha ele sai e deixa ali um grupo de lavradores para cuidar de tudo. So when their time comes for him to gather the fruit, Então quando chega a hora dele pegar as frutas, os frutos, he sends his servants to go gather it. ele manda os servos irem lá pegar. Now, we don't have time to get into this whole parable because it's really long. A gente não tem tempo de olhar essa parábola inteira porque ela é bem grande. But the people who are taking care of the vineyard begin to mistreat and even kill the servants of the master. Mas o povo que estava tomando conta dessa vinha, eles começam a tratar mal Yeah. e até matam o mestre. And so then at the end he says, I know what I'll do. I'll send my son. They will respect him. E aí ele fala no final, já sei, vou mandar meu filho que ao meu filho respeitarão. But they actually see it as an opportunity to kill the son and take control of the vineyard. Mas na verdade eles veem isso como uma oportunidade de matar o filho e tomar o controle da vinha. Okay? This is an indirect way of Jesus telling the nation of Israel they have missed everything. Isso é uma forma indireta de Jesus falar para o povo de Israel que eles entenderam tudo errado. They missed out on God and on God's son. Eles perderam a Deus e ao Filho de Deus. And they were plotting to kill Jesus, the son of the owner in the parable. E estavam planejando matar Jesus, o filho do dono, na parábola. And that's what they did with all the servants of God as well. E foi isso que eles fizeram e com todos os servos de Deus Which were the também. prophets of God that he raised up to send to them. Que foram os profetas de Deus que ele levantou para enviá-los. Okay, so Jesus comes in, he brings this illustration that's very common to the nation of Israel. Então Jesus vem e traz uma ilustração que é muito comum na nação de Israel. But now he's changing it. Mas agora ele está mudando ela. He says, no, it's not you guys. Ele está falando, não são vocês. You're not the real vine. Vocês não são a vinha verdadeira. I am. Eu sou. Okay, now, he's only speaking to his disciples. Então ele está falando aqui só com os seus discípulos. But this is still something that's so contrary to their thinking Mas isso ainda continua algo tão contrário ao que eles that it pensam, probably made them, what? What's he talking about? que provavelmente eles ficaram, quê? Do que ele está falando? Okay, but he wants to explain this very clearly. Mas ele quer explicar isso bem claramente. Okay, so here in verse 1 he says, I am the true vine. Então aqui no versículo 1 ele fala, eu sou a videira verdadeira. And he says, my father is the vine dresser. E ele fala que o meu pai é o dono da vinha. Okay? He's the one that takes care of everything. Ele é aquele que cuida de tudo. Okay? And that's important, right? E isso é importante, certo? Okay, now, look what he says in verse 2. Então dá uma olhadinha o que ele fala no versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Okay, so he shows there are branches that grow out of the main vine. Então ele fala que tem ramos que crescem fora da vinha principal. Okay, now this is the same thing with a tree, which is more understandable for us today. Então isso é mais comum numa árvore, o que é algo mais compreensível para nós hoje. Okay, now there are some vineyards around the area in Curitiba, Então tem alguns vinhedos na área de Curitiba, but we're not super familiar with vineyards. mas a gente não está muito familiarizado com eles. Okay, but there's trees everywhere. Mas tem árvore em todo lugar. Okay, we got pinheiros everywhere, right? Tem pinheiro em todo lugar, né? Okay, so you have the main trunk. Então você tem o tronco principal. That's like the vine. Isso é tipo o vinhedo. Okay, and then the branches come perdão. off. Desculpa, isso é tipo a videira. E aí vem os ramos saindo dela. Okay, and that's where the fruit starts to be produced. E é ali que os frutos são produzidos. So if you want pinhão, Então se você quiser um pinhão, you don't get them off the main trunk, você right? não pega do tronco principal, They certo? come off of the branches. Ele vem dos ramos. Okay, so that's what he's talking about here. Então é disso que ele está falando aqui. There are two types of branches. Tem dois tipos de ramos. Those that produce fruit Aqueles que produzem frutos and those that don't produce fruit. e aqueles que não produzem fruto. Okay, I know this is really complex intellectually. E isso, na verdade, Yeah, I'm being sarcastic. isso é meio que bem complexo. Okay? Branches that produce fruit, branches that don't produce fruit. Okay, you guys got that? Ramos que produzem frutos e ramos que não produzem frutos. Vocês entenderam? Okay. God will treat each one differently. Então Deus vai tratar cada um deles diferente. Okay? He says, those that do not bear fruit, he takes away. Ele fala aqui o seguinte, que aqueles que não têm fruto, ele tira. Okay? He takes them away. Ele tira esses ramos. Okay, now we're going to see later on what happens to these branches that don't produce fruit. A gente vai ver lá na frente o que acontece com esses ramos que não produzem fruto. Okay? So we'll get back to this. Então a gente vai voltar com isso. But he says those that produce fruit
he prunes. Mas ele fala que aquele que produz fruto, ele poda. Okay? We know what pruning is, right? A gente sabe o que que é poda, né? It's when you start to cut away branches that aren't good. É quando você corta raminhos que são bons. Okay? When I was in high school, my mom bought some rose bushes. Então, quando eu estava na escola, minha mãe comprou arbustos de rosas. And she said, I need you to plant these rose bushes. E ela falou, preciso que você plante essas rosas pra mim. And I was like, what? I don't know the first thing about planting roses. E ele falou, que? Eu não tenho a menor ideia sobre plantar rosas. And she said, well, you better learn. E ela falou, bom, é bom que você aprenda. And so I went and I learned, I researched this thing. Então eu aprendi, eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso. And I went out there and I dug these holes. E eu fui lá e cavei esses buracos. And I put in fresh soil, E coloquei um solo a fresco, little bit of fertilizer. um pouco de fertilizante. And I started learning about how to cut the roses. Comecei a aprender sobre como cortar as rosas. One of the things they say is that roses in general, they like to have circulation of air in the middle. Uma coisa que eu aprendi é que as rosas, no geral, gostam de ter circulação de ar no meio And delas. so it's good to cut away the dead branches in the middle so that the air can circulate, it grows better. Então é bom cortar os ramos mortos no meio para que possa circular ar e ela cresça melhor. What it does is it strengthens the ones that are on the outside, O que faz é que você fortalece os ramos que estão fora and then the roses grow in bigger and more beautiful, more healthy. e aí as rosas crescem mais lindas e mais saudáveis. Okay? That's the goal here. Esse é o objetivo aqui. When we cut away those branches, that's pruning. Quando a gente corta esses raminhos, isso é poda. God wants to do that in the branches. Deus quer fazer isso nos ramos. Okay, what does that mean? O que isso significa? Well, what we're going to see in a few verses, O que a gente vai ver em alguns versículos okay, is that we are the branches. é que nós somos os ramos. I know I'm always the spoiler for you guys, but that's the way it goes. Desculpa dar um spoiler aqui pra você, mas é assim. Okay? He says, you're the branches, and if you start to produce fruit, Ele tá falando, vocês são ramos. Se você começar a produzir fruto, then God wants to prune you so that you can produce more fruit. então Deus vai querer podar você para que você produza mais fruto ainda. Okay, what does that mean on a practical level? E o que que isso significa na prática? How is he going to cut away things in our lives? Como que ele vai cortar coisas nas nossas vidas? Well, he sees things in your life that you don't always see. Ele vê coisas na sua vida que nem sempre você vê. Okay? One of the things I've noticed about human beings, Uma das coisas que eu percebo sobre os seres humanos, and especially in this church, principalmente aqui nessa igreja, there's a lot of you guys who have amazing insight and discernment when you're looking at other people. tem alguns de vocês que têm um discernimento incrível quando vocês olham para os outros. Some of you guys have seen things with people that I didn't see, Alguns de vocês viram coisas nas pessoas que eu não via and then it came true. e que And I aconteceu. was like, wow, he was right. E eu falei, nossa, ele estava certo. But then what I've seen is that some of the same people with this amazing insight Mas aí o que eu vejo é que alguma dessas pessoas que tiveram essa visão incrível are almost são quase completely blind completamente cegas when it comes to looking at their own lives. quando se trata de olhar para a própria vida. Okay? This is complicated. Isso é complicado. Okay? I mean, really complicated. Não, na verdade é bem complicado. Because we start to look at, oh, wow, that person's got a struggle there. That person's not doing this right. Porque a pessoa tá lá, essa pessoa tá com luta ali, aquele ali tá fazendo isso certo. And they're right. E eles estão certos. But they're not seeing the problems that they have personally. Mas eles não estão vendo os problemas pessoais que eles têm. God sees that. Mas Deus vê isso. And he's like, I want to cut that away in your life. E ele fala, eu quero cortar isso da sua vida. I want to get rid of the things that are negative in your life so that you become a better person. Eu quero livrar você dessas coisas que são negativas para que você se torne uma pessoa melhor. So that you can become more like me. Para que você se torne mais como eu. Okay? And so the Bible talks a lot of times about God disciplining those he loves. E aí a Bíblia fala várias vezes sobre disciplinar aqueles que ele ama. And so sometimes really difficult situations come into your life. Então, às vezes, situações bem difíceis acontecem na sua vida. And you're wondering, why is this happening, God? E você se pergunta, Deus, por que isso está acontecendo? Many times, not always, but many times, it's the discipline of the Lord. Muitas vezes, não sempre é a disciplina de Deus. And now, many times, it's just you screwing up your whole life. Na verdade, muitas vezes é só você fazendo coisa errada com a tua própria vida. And you're just suffering the consequences of all your E sin. você só tá sofrendo a consequência do teu próprio pecado. And some of you guys are so busy trying to blame other people for all your problems, you're not seeing that you're causing more problems in your own life than anybody else. E alguns de vocês são tão ocupados apontando quem tá trazendo esses problemas na vida de vocês que vocês não têm tempo de olhar os problemas nas suas próprias vidas. But
sometimes there's things you just can't explain. Mas às vezes acontecem coisas que não dá pra explicar. And so then you say, well, what's going on? Why is this happening? E aí você fala, meu, o que tá acontecendo? And bad theologians will come in, they're saying, oh, it's a generational curse. E aí teologias ruins vão vir e vão falar, ah, é maldição hereditária. Right? And sometimes it's God trying to discipline you and prune away the things in your life so that you become better. Mas às vezes não, às vezes é só Deus tentando te disciplinar e podar algumas coisas na sua vida para que você se torne uma pessoa melhor. The hard thing is that when these things come, it doesn't feel good to be pruned. O difícil é que quando essas coisas vêm, a gente não se sente muito bem ao ser podados. You cut something, it hurts. Quando corta alguma coisa, But dói. you have to understand something. Mas você tem que entender o negócio. God always has what's best for you in mind. Deus sempre tem o melhor para você em mente. It's not what you think is best. Não é o que você pensa que é melhor. And that's the biggest problem that we have. E esse é o maior problema que a gente tem. Because people get so mad about things that happen Porque as pessoas ficam tão bravas com as coisas que because it's acontecem, not the way they want it to be. porque não é do jeito que eles querem ser, And que it's like, seja. but God has a better plan for you. Mas Deus tem um plano melhor para você. And you getting upset shows that you don't trust him E completely. você estando chateado mostra que você não confia Okay? plenamente Let me nele. tell you, Deixa eu te contar um negócio. God has a perfect plan for your life. Deus tem um plano perfeito para sua vida. But you have to let go and let him work. Mas você tem que abrir mão das coisas e deixar que ele And trabalhe. so we've talked about this a lot recently. Então a gente vem falando muito sobre isso Okay? recentemente. When something comes, you just open your heart to God. Quando alguma coisa acontece, abra o seu coração para Deus. God, what do you want to teach me through this? Deus, o que o Senhor quer me ensinar através disso? What do you want to change in me? O que o Senhor quer mudar em mim? Okay, I was telling the guys in the morning service Eu estava conversando com o pessoal hoje no culto da manhã that when I was younger, I had this problem. que quando eu era mais novo eu tinha esse problema. That when people started to bother me, I would run away from them. Que quando as pessoas começavam a me incomodar, eu me afastava It's like, deles. man, this person is irritating. I'm just never talking to them again. Meu, essa pessoa tá me irritando, acho que eu nunca mais vou falar com essa pessoa. And there was this girl that we were friends with in college. A girl. E tinha essa garota, minha amiga na faculdade. And she would come to our house. She was a friend of ours. Então, na verdade, ela vinha na nossa casa, ela realmente I era had nossa class amiga. with her. Eu tinha aulas com ela. She started to irritate me so profoundly. Sorry. Mas ela me irritava tão profundamente She come to our house. I left. que quando ela vinha pra minha casa, eu ia embora. I was walking across campus. I saw her. I turned around and walked the other way. Quando eu tava andando no campus e via ela, eu virava e ia pro outro lado. And I'm just like, man, that girl's really messed up. Lord, fix her. E eu falava, meu Deus, essa guria é muito zoada, dá um jeito nela. And he's like, okay. E ele falava, tá bom. Okay. Then I'm going to send you to Bible college. Então eu vou mandar você pra escola bíblica. In Bible college, they put 8 guys in one room. E aí lá no Bible College tinha 8 caras em um único quarto. One bathroom. Um banheiro. One toilet. That's it. Um banheirinho só, era You live isso. really close to one another. A gente vivia muito próximos uns dos And outros. so he's like, okay, you want to run away from her? I'll bring this guy to sleep right next to you. E ele falava, então tá bom, você quer fugir dessa guria? Eu vou te deixar dormindo do lado desse cara aqui que você And adora. I'm like, Lord, this guy, he's so messed up. Fix this E guy. eu falava, ah não, Deus, esse cara é muito zoado, dá um jeito nele. I kept running away. E eu continuava fugindo. Okay? And I didn't realize God was trying to treat something in me. E eu não percebia que Deus estava tentando tratar alguma coisa em mim. He was trying to prune me. And I'm like, no, don't cut that, Lord. Ele estava tentando me podar e eu falava, não, Senhor, sai de perto And de mim. finally, when I came to the point, I said, Lord, I think I'm the one with the problem. E aí, finalmente eu entendi, peraí, Deus, acho que o problema sou eu? Why am I getting so irritated with these people? Por que eu me irrito tanto com essas pessoas? What do you want to do in me? O que o Senhor quer fazer em mim? And then he was like, okay, now I can work. E aí Deus falou, bom, agora a gente pode começar a Man, trabalhar. and then he started to work in my heart, and then it changed everything. E aí ele começou a trabalhar no meu coração e isso mudou tudo. And why does he do this? Por que ele fez isso? So that we produce more fruit. Para que a gente pudesse produzir mais Okay? fruto. This is so important. Isso é tão God has importante. something better for you than what you have right now. Deus tem alguma coisa melhor para você do que o que você tem agora. Isn't that awesome? Isso não é incrível? He wants to make you better. Ele quer fazer você melhor. Okay? Now the problem is we are our own worst enemies. O problema é que nós somos os nossos piores inimigos. Every time we start to get prideful, Every time. we get prideful Toda vez que a gente começa a ficar or orgulhosos stubborn ou or we teimosos think we know everything, ou achando que a gente está sabendo de tudo, we start to limit the pruning of God. a gente começa a limitar a poda de Deus. And so then it's just going to take longer to work in you.
E aí vai demorar mais tempo para ele trabalhar em você. Eventually, he's going to do it. Eventualmente ele vai fazer. So it's better to just surrender and let him do it quickly Então é melhor se render para ele e deixar ele fazer rápido, so that you can grow and produce more fruit. para que você possa finalmente produzir e gerar mais fruto. Okay, now, back in the passage, Então, voltando lá na passagem, here's what he says. Look at verse 3. dá uma olhada no que ele fala aqui no versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Okay, so he says you guys are clean. Então ele fala, ó, vocês estão limpos. Okay, sounds kind of strange. Isso parece um pouco estranho. But in the Greek, the root word for clean Mas no grego, a palavra raiz para limpo is the same root as prune in verse 2. é a mesma raiz de poda lá no versículo 2. So they're just using a different form of the same word. Então ele está usando uma forma diferente da mesma palavra. So he says, in a certain sense, you've been pruned. Então ele está falando, ó, que nas circunstâncias vocês já estão podados. How? Como? By the word of God. Pela palavra de Deus. Okay, now that doesn't mean the work is complete. Não está dizendo que a obra está completa. Okay, now when he talks about the word here, he's talking about logos. Quando ele fala aqui de palavra, ele fala de logos. Okay, logos is the word that we saw in John 1:1. Logos é a palavra que a gente usa lá em João 1:1. It says, in the beginning was the logos, and the logos was with God, and the logos was God. Falava, no início ele era o Logos era With God. estava com Deus e era Deus. Okay, and then it says, a few verses down, and then the logos took on flesh and dwelt among us. E aí lá, em alguns versículos na frente, ele fala, e Logos se tornou carne e habitou entre nós. This is Jesus. Esse é And Jesus. so he says, because of the logos that I gave to you, E aí ele fala, por causa do Logos que eu dei para you vocês, guys are clean. vocês estão limpos. What does that mean? O que isso significa? It means that before Jesus, we're walking in the ways of the world. Significa que antes de Jesus, a gente caminhava nos caminhos do mundo. We're in the kingdom of Satan, A gente estava no reino de Satanás, controlled by him. controlado por ele. And then he saves us out of that. E aí ele nos salva And he disso. brings us into his kingdom. E ele nos coloca no reino And dele. now he puts the Holy Spirit right into us. E agora ele coloca o Espírito Santo bem dentro da And gente. so there's this transformation that goes on Então tem essa transformação from the acontecendo. kingdom of darkness into the kingdom of light. Do reino da escuridão para o reino da luz. And so in that sense, he says, you're already cleaned. Então nesse sentido ele está falando, vocês já estão But limpos. just because the plant is growing Mas só porque a planta está crescendo, doesn't mean it's the best version of itself. não significa que ela seja a sua melhor He versão. still wants to prune more so that it produces more fruit. Ele ainda quer podar um pouquinho mais para produzir mais fruto. Okay, now he's talked about this in other passages, how we're clean. Então ele fala sobre isso em outras passagens, de como a Okay. gente já está limpos. But the interesting thing is here in this passage, he talks about the connection between being cleaned and the word. Mas é interessante que nessa passagem ele fala da conexão de estar limpo e da palavra. Okay, look at Ephesians chapter 5, verse 26. Dá uma olhada em Efésios 5:26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Okay, so this is in the middle of the context between men and women in marriage. Então aqui é no meio do contexto de homens, mulheres e casamento. Okay, he says, men, you need to love your wives like Christ loved the church. Então ele fala, homens, vocês têm que amar suas esposas como Cristo amou a igreja. For whatever reason, we and the culture focus on the first part that says, wives submit to your husbands. Por alguma razão, culturalmente, a gente só foca na primeira parte que é esposas obedeçam seus maridos. Okay? But the second part is far greater, far more difficult. Mas a segunda parte é muito maior e muito mais difícil. Love your wife like Christ loved the church. Amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Okay? He died for the church. Ele morreu pela He gave his igreja. life for the church. Ele deu a vida dele pela He igreja. says, guys, you need to do that. Ele está falando, ó, homens, vocês precisam fazer isso. Give yourself for your wife. Deem vocês mesmos pela sua esposa. And then he says this. E aí ele fala isso aqui, ó. And then he says, and you need to purify her with the washing of water from the word. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. What does that mean? O que isso significa? A couple things. Algumas coisas. Guys, you need to study the word of God Homens, vocês precisam estudar a palavra de Deus. because you need to know it in order to teach it to your wife. Porque vocês têm que conhecê-la para poder ensinar ela para tua If esposa. this is the only time that your wife is getting the word of God, Se esse é o único momento que a sua esposa está recebendo a palavra de you're Deus, failing in Ephesians 5. você está falhando em Efésios 5. Something's wrong. Tem alguma coisa Okay? errada? And so he says,
take that and wash her with it. Então ele fala, pegue e santifique através disso. Okay? Now, what we're talking about is the power of the word. Então o que a gente estava falando aqui é do poder da palavra. That's the emphasis in the passage. Essa é a ênfase da passagem. Okay? That the word of God has the power to wash and to cleanse someone from their sins. Que a palavra de Deus tem o poder de limpar alguém de seus pecados. It's what we call sanctification, right? Que é o que a gente chama de santificação, A certo? process of being made more and more holy to be more like Jesus. Um processo de ser feito mais e mais santo para estar mais parecido com Jesus. How do we become more like Jesus? Como que a gente fica mais parecidos com Jesus? Through the word of God, Através da palavra de which Deus. is what we talked about last week, Que é o right? que a gente falou semana passada, We certo? saw that the word of God is able to make you wise for salvation, A gente viu que a palavra de Deus ela tem poder de tornar sábio para a salvação, that it's all inspired by God, que ela é toda inspirada por Deus and that it's able to equip you in many ways for the work of the ministry. e que ela tem como te equipar de várias formas para o trabalho no ministério. Or in other words, Ou, em outras palavras, it makes you ready to serve. te faz pronto para servir. Okay? That's what we need. E é isso que a gente precisa. Okay? And we need the word of God to do that. E a gente precisa da palavra de Deus para Okay? fazer So isso. this puts the emphasis on the men. Então isso aqui coloca ênfase no homem. Men, bring the word of God into your house. Homens, levem a palavra de Deus para sua casa. So important. Isso é muito, muito And then importante. for all of us, we should be in the word of God daily E aí, para todos nós, a gente tem que ler a palavra de Deus diariamente. to allow it to wash us and cleanse us and make us better. Para permitir que ela nos limpe e tornar-nos pessoas melhores. There's too many times when I've talked to some of you guys Tem muitas vezes que quando eu vou conversar com alguns de vocês, where I tell you, hey, are you reading the Bible? eu pergunto, e aí, mas você tá lendo a Bíblia? Yeah, you know, not as much as I should. Ai, sabe, eu leio, mas não tanto que eu deveria. And I'm like, hey, do this, try this plan. E eu falo, não, mas ó, faz assim, tenta esse plano. And then I come back a few months later and say, how's it going? Are you doing what I E said? aí eu chego algum tempo depois e falo, e aí, você fez lá o que a gente conversou? We're trying, but, it's not really working. Eu falo, veja bem, tô tentando, né, mas não tá dando muito certo. Hey, you're not in the Word of God. Sorry? You're not in the Word of God. Você não tá na palavra de Deus. If you want to be transformed, you got to get in the Word of God. Se você quer ser transformado, você tem que estar na palavra de Okay? Deus. This is so important. Isso é tão, tão importante. Okay, now, back in John 15, Então, voltando lá para João 15, we're kind of starting another part, although it's the same a idea. gente meio que está começando uma nova parte, mas a ideia é a mesma. But now he's going to talk about abiding in Christ. Mas agora ele vai falar sobre permanecer em Cristo. And this is so important. E isso é tão, tão importante. Look at what he says in verse 4. Dá uma olhada no que ele fala no versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Okay. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Just 4. Okay, so he says that we need to abide in him and him in us. Ele fala que a gente tem que permanecer nele e ele na gente. The word abide is the word meno in Greek. A palavra permanecer é a palavra meno no grego. It's used 12 times here in verses 4 through 16. E ela é usada 12 vezes aqui entre o versículo 4 e o 15. 12 times in one passage. 12 vezes em uma única Okay? passagem. What have we talked about before? O que a gente estava falando antes? When you see repetition, it's for emphasis. Quando você vê repetição, é para He's ênfase. really trying to emphasize you must abide in Christ. Ele realmente está tentando enfatizar. Você tem que permanecer em Cristo. Okay, now, what does it mean to abide in Christ? Então, o que quer dizer permanecer em Cristo? Okay, well, to abide means to remain, Então, permanecer significa permanecer, ficar, to continue, continuar or to endure. ou resistir. Okay? This is so important. Isso é tão You importante. cannot start off in Christ Você and then não- walk away. Você não pode começar em Cristo e sair. You have to endure until the end. Você tem que continuar até o fim. And there are promises in the Bible to those who endure. E existem promessas na Bíblia para aqueles que resistem. But there's also warnings for those who don't endure. Mas também tem avisos, notificações para aqueles que não permanecem. And so this is so important because we've seen people who seem to have left our church and walked away from Jesus. E isso é bem importante, porque a gente já viu gente que chega na igreja, de repente vai embora e larga Jesus. And you're saying, well, wait, no, what about Jesus? What about your relationship with E him? você fala, não, peraí, e tal Jesus, e o seu relacionamento com ele? Okay, even if you hate us here, Mesmo que você nos odeie aqui, even if I destroy your life somehow as a mesmo pastor, que, de alguma forma, eu como pastor destrua a tua vida, you don't leave Jesus. you don't? You don't.
You don't leave Jesus. Ah, você não abandona Jesus. Okay? You leave the church, that's fine. Você abandona a igreja, It's beleza. actually not correct, but that's fine. Na verdade não tá certo, né? Mas beleza. Okay? But you don't leave Jesus. Mas não abandone You go to Jesus. PB like all the other people that left our church. Você vai pra PIB igual todo mundo que saiu da nossa igreja. But you don't abandon Jesus. Mas não abandone You Jesus. have to abide in him until the end. Você tem que permanecer nele até o fim. Okay, now what does that mean in a little deeper explanation? E o que isso quer dizer num sentido mais profundo? Look in 1 John chapter 4. Dá uma olhada em 1 João 4. 13 a 15? Do 13 ao 15. Sabendo que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. So here he starts talking about if we abide in Christ, the Holy Spirit abides in us. Então aí o que ele está falando aqui é que se a gente permanece em Cristo, o Espírito Santo habita na gente. And then he says, if we believe that Jesus is the Son of God, E aí ele fala que se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, then God dwells in us. então Deus reside na gente. And we saw a couple weeks ago that it said, we saw that Jesus dwells in us. E a gente viu algumas semanas atrás que Jesus habita na gente. This is awesome. Isso é incrível. Abiding in Christ talks about our connection with him. Permanecer em Cristo quer dizer que essa é a nossa conexão com Ele. That the living, all-powerful, all-knowing God of the universe dwells inside of us. Que o Deus vivo, todo-poderoso, Criador do universo, vive dentro da gente. That's what it means. É isso que We significa. are in Christ. Nós estamos em Cristo. And he is literally in us. E Ele está literalmente na gente. You cannot lose that. Você não pode perder isso. Okay, now he explains that as a branch, if you break it off from the trunk or from the vine, E ele explica que como ramo, se você quebrar do tronco ou vinhedo, não. É vinhedo? Videira, desculpa. okay, Esqueci. it doesn't live. It doesn't produce any more fruit if it's broken off. Ela não produz mais fruto, ela não vive mais, porque Okay. ela está quebrada. That's natural, right? Isso é natural, certo? He says, just like you, if you're not in Christ, Como vocês, se vocês não estão em Cristo, you don't produce any fruit. vocês não produzem fruto nenhum. Okay, now he takes a little bit farther in verse 5. Então ele continua um pouquinho lá no versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Okay, so here it is. I'm the vine, you're the branches. Então, de novo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Okay, and he says, if you abide in me, you can bear much fruit. E ele fala que se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. But without me, you can do nothing. Mas sem mim, vocês não podem nada. Man, so he shows the contrast, right? Então ele mostra o contraste. In very simple language. Em uma linguagem bem simples. In Christ, you can produce lots of fruit. Em Cristo, vocês podem produzir muito fruto. Without Christ, you can do nothing spiritually. Sem fruto, você não produz nada espiritualmente. Okay, now I say that spiritually because we can do things without Jesus. Então eu falei espiritualmente porque vocês podem fazer coisas sem Jesus. Oh, you can get a job and you can have some success and you can build a house, you can do all these things. Você pode conseguir um trabalho, ter algum sucesso, construir uma casa, esse tipo de coisa. But spiritually, Mas oh, espiritualmente, you can do nothing without Jesus. você não pode fazer nada sem Now, Jesus. people come into the church and they do things without Jesus all the time. Pessoas que vêm para a igreja fazem without Jesus? Yeah. Fazem coisas sem Jesus o tempo todo. But what happens is there's no fruit, Mas o que acontece é que não dá fruto. or there's no lasting fruit. Ou não tem nenhum fruto que Okay? permanece. Sometimes things look like fruit, but it's not real fruit. Às vezes as coisas parecem fruto, mas não são fruto. Okay? Look in 1 Corinthians chapter 3. Dá uma olhada em 1 Coríntios 3, Look at verses 10 to 12. do versículo 10 ao 12. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Okay, so sometimes I mess up the slides. Então, às vezes, eu me confundo no slide. I messed up the slide, sorry. Eu abro aqui. Esse aqui eu me confundi um It's pouquinho. supposed to be 11 to 13. I don't know why I put 10 to 12. Na verdade, era para ser o 11 e o 13. O 11 é o 13. Yeah. Eu So- leio aqui. You have it here? Oh. Eu leio aqui. Basically what it says Então, at the end, it says that all the works that you do will be tested by fire. Basicamente, o que fala é que toda obra que você tem será testada pelo fogo. Read it.
Tá, eu vou ler aqui, ó. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Okay, so sometimes it looks like we're building something really cool. Então, às vezes, parece que a gente está construindo alguma coisa muito massa. We're doing things in the A church. gente está fazendo coisas na igreja. But really all it is, it's wood, hay, and straw. Mas, na real, o que é feno, madeira e palha. Okay? And then what happens when God tests it? E aí, o que acontece quando Deus testa isso? We see that it wasn't really done by the power of God, A gente vê que não foi feito mesmo pelo poder de Deus, or it wasn't done by with the right heart, ou não foi feito com o coração certo, and then it just burns up. e aí queima tudo. Okay? That happens a lot. Acontece bastante. Okay? Now, what I've taught many times, Então, o que eu falei muitas vezes, and still people don't understand, e as pessoas continuam não entendendo, is that if you come here with the wrong heart, it's okay. é que se você vier com o coração errado, tá tudo bem. You just repent Você só se arrepende and then ask God to give you the right heart e pede para Deus te dar o coração certo. and continue serving. E continua servindo. You always get those few people that are like, I can't serve here anymore because my heart's not right, I'm not doing it with the right motivation. Vocês sempre tem aquelas pessoas que falam, eu não posso servir mais porque meu coração não tá certo, eu não tô motivado. No problem, just repent. Não, beleza, só se No, arrepende. I don't want to serve. I don't want? Yeah. Não, eu não quero servir. Okay, then disobey God. Tá bom, então tá, então desobedece Deus aí. It doesn't make any sense, right? Não faz nenhum sentido, certo? Okay, so, what's he saying here? O que ele tá dizendo aqui? Okay? You can do things that look spiritual without Jesus. Você pode fazer coisas que parecem espirituais sem Jesus. But it will be tested in the end and God will show it that it's not spiritual. Mas vai ser testado no final e Deus vai mostrar que não And é what espiritual. we want real fruit. E o que a gente quer? A gente quer fruto verdadeiro. Okay? So we have to do it with the power of Jesus. Então a gente tem que fazer isso no poder de Jesus. Okay, now Paul shows the contrast of this in Philippians. Então Paulo mostra o contraste disso lá em Filipenses. Look at Philippians 4:13. Dá uma olhada em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. That's the opposite. Esse é o oposto. I can do all things through Christ who strengthens me. Eu posso fazer qualquer coisa se Cristo me fortalece. That's true. Isso é verdade. Okay? Stay in Christ Permaneça em Cristo. and then he will give you strength. E ele vai te dar força. Okay, back in the passage, verse 6. Então, voltando para a passagem, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Okay, so what he talks about here, he says, if someone doesn't abide in Christ, Então, o que ele está falando é que se alguém não está permanecendo em he Cristo, said they're thrown out. é jogado fora. And he says, actually, they're gathered together and they're thrown into the fire. Ele está falando que, na real, eles vão ser juntados todos e jogados na fornalha. Okay? Probably most of us have gone camping in our life at least once. Provavelmente, a maioria de nós já foi acampar pelo menos uma vez. Okay? When you go out camping, you need a fire. Para ir acampar, você precisa de fogo. And so what do? Então, o que você faz? You go looking for pieces of wood, branches that are on the ground. Você vai pegando pedaços de madeira, ramos que estão no chão. We did this at the men's retreat. A gente fez isso no Retiro dos Homens. Okay? And we make a big fire. A gente fez uma fogueirona. Okay? You need those dry branches. Você precisa daqueles ramos secos. They're good for fire. São ótimos para o fogo. He says that's what you're going to be Ele fala, é isso que você vai ser if you don't remain in Jesus. se você não permanecer em He Jesus. says they're gathered together after they dry out, Eles vão ser juntados depois que secarem and then they're going to be thrown in the fire. e vão ser jogados no fogo. Now, obviously, this is imagery that's very strong. Obviamente, essa imagem é bem This is forte. showing an image of hell. Isso mostra uma imagem do inferno. Those who don't remain in Christ, they go to hell. Aqueles que não permanecem em Cristo vão para o inferno. That's heavy stuff, right? E isso é pesado, The certo? thing is, John the Baptist said the exact same thing. A questão é que João Batista falou a mesma coisa. Look what John the Baptist said in Matthew chapter 3. Dá uma olhada que João Batista falou em Mateus 3, do versículo 7 ao 10. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira do que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Okay, same thing. He says it's going to be cut down, it's going to be thrown in the fire. Então aqui ele está dizendo a mesma coisa, vai ser cortado e lançado no fogo. Okay, was Jesus quoting John the Baptist?
Jesus está citando aqui João Batista? I don't know. Não sei. Okay? But the message is the same, and that's good. Mas a mensagem é a mesma e isso é bom. You have to be in Christ. Você tem que estar em Cristo. If you leave Christ, Se você abandona Cristo, you are in trouble. você está com Okay? problemas. I have to make this very clear for everyone. Eu tenho que deixar isso aqui muito claro para todo Because mundo. I can't let the people of God not understand this very important fact, right? Porque eu não posso deixar que o povo de Deus não entenda esse fato muito importante, certo? Okay. John 15, verse 7. João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Okay, so here he goes back to the promise of receiving what you asked for in prayer. Então aqui ele volta para aquela promessa de receber aquilo que lhe foi pedido, que você pediu em oração. He's talked about this before. We saw this in John chapter 14, verse Ele 13. já falou disso antes, a gente viu lá em João 14, 13, Salmo? John. Em João 14, 13. We're going to see this later on in this same chapter in verse A 16. gente vai ver de novo lá na frente no versículo 16. And then we're going to see this in chapter 16 again. 16. Aí a gente vai ver no 16 de novo. Okay? He keeps repeating this thing. You will receive what you ask. Ele continua repetindo isso. Você vai receber o que você pediu. Every time he says it, there's a condition to it. Mas toda vez que ele fala isso, tem um condicional. Okay? We talked about this a few weeks ago. A gente já falou disso algumas semanas Okay? atrás. You need to ask in his name according to his will. Você tem que pedir no nome dele, de acordo com a vontade dele. Okay? You have to ask as a true disciple, Você tem que pedir como um verdadeiro discípulo. meaning that you've denied yourself, taken up your cross, and you're following him. Significa que você negou a si mesmo, pegou tua cruz e seguiu a ele. You can't ask with doubting. Você não pode pedir duvidando. Okay? And that's good. Isso é bom. And then here, what he does is he adds two more conditions. E aí o que acontece é que aqui ele adiciona mais uns condicionais. Okay? First, he says you have to be in him. You have to abide in him. Primeiro ele fala que você tem que estar nele, tem que permanecer nele. But then he says, and my words abide in you. E aí ele adiciona, e as minhas palavras permaneçam em vocês. No, back. Okay? Here, when it uses word, Aqui quando ele usa palavras, this is not the word logos. não é logos, This is the word rema. é a palavra rema. Okay? Rema is a word that talks about his teachings. A palavra rema é sobre ensino. Okay? And so what he talks about, he says, you need to have my teachings in your life. Então o que ele está falando aqui é, vocês têm que ter o meu ensino na vida de vocês. And so again, it puts an emphasis on the word of God De novo, coloca ênfase na palavra de Deus, because you need to know what Jesus said. porque você tem que saber o que Jesus falou. And then when you're walking in what he taught, E aí quando você caminha no que ele ensinou, and you're actually living that, e você na verdade está vivendo isso, then that's a condition to where he's going to give you what you ask for. esse é o condicional para receber o que você pediu. When you're walking in his teachings, you're not going to be like, Lord, give me that new Ferrari. Quando você está andando nos caminhos dele, você não vai ficar pedindo, Deus, me dá uma Ferrari nova. Give me that new apartment, the imported car, and the new job. Me dá um apartamento novo, um carro importado, um emprego novo. That's not the will of God. Não é essa a He vontade never de talks about you Deus. getting more stuff. Ele nunca falou de você ganhar mais coisa. So when his teachings start to actually be in your life, you realize that you don't ask for those things. Então, quando o ensino dele começa a entrar na sua vida, você percebe que ele não está pedindo essas coisas. And then what happens? E aí o que You acontece? start to pray according to his will. Você começa a orar pela vontade dele. You surrender your life to his. Você rende tua vida a ele. And then you start getting all the things that you asked for. E aí você começa a receber todas as coisas que você pediu. Very, very important. Bem I importante. want to remind you of a verse we saw a few weeks ago. It was Psalm 37:4. Então, o que aconteceu algumas semanas atrás no Salmo 37:4? Is it here? Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. It says you delight yourself in God. Então ele está falando, se deleite no Senhor. That's the first thing. Primeira coisa. And then he gives you desires in your heart. E aí ele vai colocar desejos no seu coração. Then your desires match his desires. E aí os seus desejos vão bater com os desejos dele. And then you pray according to those desires that he put in your heart. E aí você ora com esses desejos que ele colocou no seu coração. And then you get what you asked for. Aí você recebe o que pediu. Okay? Very important. Bem importante. Last verse, verse 8. Último versículo, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Okay? So he says when we produce a lot of fruit, it glorifies God. Então ele está falando, quando vocês produzem muito fruto, vocês glorificam a Deus. Okay? So this is the end goal of this. Então esse é o objetivo de tudo isso. You need to produce lots of fruit. Vocês têm que produzir muito fruto. And then glorify God through that. E aí glorificar a Deus através Not disso. yourself,
Não a você Not to mesmo. talk about how awesome you are, Não para você falar quão legal você é, but to talk about how awesome God is mas para falar quão incrível Deus é. to use a wretched sinner like you. Por usar um pecador como você. Okay? Now, at the very end of this, he says, then you will be my disciples. E aí, bem no finalzinho, ele fala, e assim serão meus discípulos. Okay? Very, very cool, right? Bem legal, né? A true disciple produces fruit Um verdadeiro discípulo produz frutos, because he abides in Christ. porque ele permanece em Cristo. Okay? So, we need to look at our lives a little bit, Então a gente tem que olhar um pouquinho para nossa vida and we need to ask a few questions. e a gente tem que perguntar algumas coisas. First of all, Primeiro, maybe the most important, talvez a mais importante de todas. how do we abide in Christ? Como eu permaneço em Cristo? Okay? Now, it's pretty simple, É bem okay? simples, But it's very important. mas é muito importante. Okay? 3 verses, try and give it to you very quickly. 3 versículos que eu vou passar para vocês bem rapidinho. 1 Peter 1:5. 1 Pedro 1,5, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. It says, by faith you are Então- protected in Christ. Então ele fala, pela fé vocês são protegidos em Cristo. Romans 11, verse 20. Romanos 11:20. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Here he's talking about the nation of Israel. Aqui ele está falando da nação de Israel. Okay? They were kind of cut out of the tree of God. It's a long explanation. Eles meio que foram cortados da árvore de Deus, uma explicação grande. Okay? But he says they were cut out because of lack of faith. Mas ele fala que eles foram cortados por causa da falta de fé. And he says we were put into the tree. E ele falou que a gente foi enxertado na árvore. How? Como? By faith. Pela fé. Okay? 2 Corinthians 1:24. 2 Coríntios 1:24. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Okay? This is really clear, right? Isso é muito claro, né? You remain in Christ by faith. Você permanece em Cristo pela fé. You entered into Christ by faith. Você entra em Cristo pela fé. You remain in Christ by faith. Você permanece em Cristo pela fé. That's it. E é isso. You don't have to do something to remain in Christ. Você não tem que fazer nada para permanecer em Cristo. You have to continue to believe. Você tem que continuar acreditando. Okay? This is so important. Isso é tão importante. Okay? Now, you need to evaluate your life. Então agora você tem que reavaliar a sua vida. Hopefully all of us are saying, yeah, I'm in Christ. I don't need to worry about that. Eu espero que todos vocês falem, não, eu tô em Cristo, não tenho que me preocupar. But you have to look at yourself. Are you in Christ? Mas você tem que olhar para sua vida e pensar, eu tô em Cristo? Okay? Now, how do you know for sure? Agora, como que você sabe certeza? Based upon the fruit of your life. Baseado nos frutos da sua vida. Are you producing fruit? Tá produzindo fruto? Okay? Some people don't produce much fruit. Algumas pessoas não produzem muito fruto. Something's wrong. Tem alguma coisa A errada. healthy tree produces fruit. Uma árvore saudável produz fruto. Okay, now, if you say, well, I'm not producing a lot, but there's a little bit, Mas se você dizer, ó, eu não produzo muito, mas tem um pouquinho. okay, that's good. Tá bom, já é bom. That's where we start. Tá bom, já é um começo. Okay, now we open up our hearts Agora a gente abre o nosso and we coração say, God, what do you want to do in me? e fala, Deus, o que, que o Senhor quer fazer How em do you mim? want to prune me to make me a better person Como que o Senhor quer me podar para que eu seja uma pessoa melhor? so that I can produce more fruit? Para que eu possa produzir mais fruto? That's the end goal, Esse é o objetivo that final. you produce lots of fruit. Que a gente produza muito fruto. Okay, now hopefully we're all looking to produce more fruit than we actually are right now. Então eu espero que todos nós estejamos tentando produzir mais frutos do que a gente produz Because if hoje. you're like, nah, man, I got so much fruit, it's amazing. Porque se você falar, não, na real eu já produzo muito fruto, mando muito bem. Something's really wrong with you. Tem alguma coisa muito errada com você. Hopefully all of us look at ourselves and say, I'd like to produce a lot more fruit than I'm doing now. Eu espero que vocês olhem para sua vida e pensem, cara, eu podia estar produzindo muito mais fruto. Okay, but I want you guys to search your hearts tonight. Mas eu quero que vocês deem uma sondada no coração de vocês hoje à Okay, noite. what are some of the areas maybe you need to have pruned? Que área será que vocês precisam ser podados? Okay, how can you produce more fruit? Como que você produz mais fruto? Okay, we're going to have another time of worship. Então a gente vai ter mais um tempinho de And louvor. while the worship band is coming up here, E enquanto a equipe de louvor tá vindo aqui em cima, just turn with the people next to you and pray. vira com a pessoa perto de você e ora. Okay, and pray for this. E ore por isso. That the Lord would open our hearts to see the areas that need to be pruned. Para que Deus abra o seu coração, para que você olhe as áreas que você precisa ser podado. And that we could produce more fruit. E que a gente possa produzir mais fruto. Okay, so let's turn and pray 2-3 minutes. Então vira aí, oração, 2 minutinhos. And then we'll worship the Lord. E a gente vai adorar o Senhor.